Senhor, nos reuniu como uma família da fé que somos, Senhor, como Teu corpo. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença viva e real, Senhor, nesse local, pela Tua mão graciosa que nos conduziu, Senhor, em meio a tumultos e adversidades, mas o Senhor nos trouxe em segurança. Oramos por aqueles que ainda estão por vir, que o Senhor também os traga, Senhor, em paz. Apresentamos, Senhor, essa localidade, periferia, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, tudo que acontece aqui, melhor do que nós. Oramos pelos Teus eleitos, Senhor, nesse local, que o Senhor possa arregimentá-los, chamá-los irresistivelmente, como também nós assim o fomos, Senhor. Dai-nos ouvidos, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Não nos deixa, Senhor, perder a preciosa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de ouvir a Tua voz, de sermos fortalecidos pelo Senhor na força do Teu poder. Abençoa-nos, Senhor, com um coração apto a Te obedecer e agradecido pelas inúmeras, incontáveis dádivas que nos alcançam em novo instante, pela graça. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Hoje a gente vai falar da riqueza, a riqueza da fé. E ainda continuando a exposição do capítulo 7 de Mateus, muitas vezes nós não nos damos conta do quão precioso é o tesouro que nos foi entregue. E no capítulo 7, quando o Senhor Jesus fala sobre não dar aos cães o que é santo, nem lançar entre os porcos as pérolas, é preciso também que a gente lembre do contexto. Nós estamos no Sermão do Monte e essa palavra, tesouro, ela já havia nos sido mencionada. No versículo 19 do capítulo 6, voltando um pouco, nós lemos: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Perceba que o que o Senhor Jesus nos apresenta aqui no capítulo 7 é mais e mais motivação para que nós busquemos aquilo que de fato tem valor. Nós costumamos a valorizar o que não presta e a desvalorizar aquilo que de fato tem importância. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a realidade da nossa cidade, as pessoas se envolvendo com tráfico de drogas e tantas outras coisas, por que isso? Por que existe tráfico de drogas? Por que existe usuário de drogas? As pessoas que usam, elas sustentam toda essa enorme indústria, e a gente percebe por aí, por tantas outras coisas, como a gente dá valor para o planeta. O Brasil, um país de grande desigualdade social, um país de intensa pobreza, mas é um segundo, se eu não me engano, país onde se tem mais cirurgias plásticas no mundo. Por quê? Porque as pessoas dão muito mais importância à aparência física, do que à realidade espiritual delas. Então, quando nós vemos essas informações, acessíveis a todos, percebemos como nós não seguimos. E quando falo nós, eu falo a igreja, aqueles que deveriam estar na contramão disso. Mas, pelo contrário, nós encontramos uma sintonia que não deveria existir de forma alguma entre o mundo e a igreja. É absurdo isso. Mas é assim, pastores famosos, eles fazem cirurgias plásticas, implantes capilares e coisas semelhantes. Eles fazem investimentos financeiros, são portadores de grande capital financeiro, e tudo isso na contramão do que o Senhor Jesus ensina para os cristãos, quiçá para aqueles que estão na liderança cristã. Então, quando Jesus diz aqui no versículo 19 do capítulo 6, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então é exatamente isso que nós estamos
aprenderam no capítulo 7, no versículo 6. Então, você que recebeu aquilo que é santo, você que recebeu a preciosidade da graça do Senhor por meio do Evangelho de Jesus Cristo, não desvalorize isso. Não desvalorize, não abra mão, não negocie, porque essa é a única coisa que de fato tem valor nesse mundo, justamente porque não é daqui. Então, indo agora para o versículo 6, que é onde nós estamos, no capítulo 7, não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Então, convido vocês a abrirem comigo no capítulo de Mateus 13, capítulo 13 de Mateus. Nós vimos recentemente a parábola do semeador, mas aqui nesse capítulo 13 de Mateus temos outras parábolas que também nos ajudarão a compreender o que Jesus fala aqui no Sermão do Monte. Jesus ele fala sobre a preciosidade do reino de Deus por meio de duas parábolas seguidas, né? Os versículos 44 e 45. A primeira delas, versículo 44, do capítulo 13, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem. Então perceba, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Nós vemos sempre esse tipo de abordagem com o Senhor, tudo ou nada, né? Ou nós conseguimos da forma como ele, através do pior tipo de engano, que é o auto-engano. No próprio texto do Sermão do Monte, capítulo 7, nós vamos ver no final o perigo do auto-engano. Pessoas que acreditavam que poderiam viver uma vida fora do modelo que Cristo estipula e ainda assim estariam salvas por praticarem algum tipo de boa ação que elas acreditavam ser boa e que por isso o Senhor as receberia, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque no versículo 45, mesma coisa, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Boa noite, seu Edson, como vai o senhor? Tudo beleza? Beleza. Aí. Então, é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então a mesma coisa, perceba aqui o que é que essas duas parábolas têm em comum. A palavra tudo, vende tudo, né? Vende tudo. E a gente percebe aqui, no capítulo, voltando agora para o capítulo 7, versículo 6, quando o Senhor Jesus diz, olha, não dê as coisas santas aos cães. Olha que coisa interessante. O jovem rico, você se lembra dele? A ele foi apresentado o Evangelho, mas ele tratou o Evangelho como qualquer coisa. Por isso não se ouve falar mais dele. Não se vê nenhum tipo de insistência da parte de Jesus para que ele volte, né? Nós temos vivido uma época onde as pessoas, por interesse próprio, acabam vendendo um evangelho falso, né? O evangelho verdadeiro não pode ser vendido, só crido ou não, mas eles vendem um evangelho barato para que haja maior número de adeptos. Então você baixa o padrão estipulado por Jesus, você baixa as exigências do reino, e aí você aumenta o número de pessoas que supostamente se identificam com a proposta do reino de Deus. E é o que a gente tem visto hoje. Por isso que a gente percebe que hoje em dia, quando alguém vira para você, aqui, trazendo agora para a realidade do nosso país, e diz que é evangélico, não está dizendo muita coisa. Na maioria das vezes a pessoa é até perigoso, né? Porque a grande parte, né, daqueles que se professam evangélicos, eles têm comportamentos moralmente pior do que alguns ímpios, e ainda se justificam usando o nome de Jesus. Então,
pessoa faz uma coisa errada e diz, não, mas Jesus vai ter misericórdia de mim, vai me proteger. Como? Se você está tudo errado. Que tipo de Jesus é esse que passa a mão na cabeça naquele que vive de maneira errada? Se a gente vive errado, até de acordo com o padrão do mundo, imagine como a gente almeja atingir o padrão de Deus, né? Mas a ideia do Evangelho moderno é que o padrão de Cristo é inferior ao padrão do mundo. Então, Cristo, ele não apresenta um caminho estreito para a grande maioria, mas um caminho largo, onde as pessoas se sentem extremamente à vontade para fazer o que querem. Então, você tem um exemplo lá de uma igreja muito famosa em Minas Gerais, de um pastor de jovens, exatamente, que vai e quebra uma guitarra e diz que fez aquilo para honrar a Deus, quebrando um instrumento musical caríssimo, uma cena dantesca, né? E diz que aquilo foi uma forma de honrar a Deus, e jovens imitando esse tipo de comportamento. Isso é só um retrato, né, do que hoje é o movimento evangélico, né? Algo totalmente desassociado dos valores das Escrituras. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não fomos chamados a apresentar aos cães o que é santo, né? Pelo contrário, foi o que nós já vimos até aqui, do que a gente já apresentou. Eu creio que nós já estamos falando desse tema há 2 encontros, né? Sexta e domingo, hoje é a terceira vez que nós estamos falando dele. Quando os apóstolos chegam em determinada cidade, eles não são recebidos, eles sacodem a poeira dos pés, eles vão para os gentios, ou eles se dirigem para outra cidade, porque esse foi o direcionamento que Jesus havia dado. Mas parece hoje em dia que os evangélicos se sentem extremamente provocados a um debate, apenas por orgulho intelectual, né? Eu quero mostrar que a minha teologia é melhor do que a sua. Eu quero mostrar que eu sei mais do que você. Eu quero mostrar que eu consigo mais adeptos, eu consigo mais aceitos, né? Mais mãos levantadas do que você. Então, não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é um chamado de fidelidade, é um chamado de santificação, é um chamado de perseverança em meio a um caminho de constante oposição, né? Mas é difícil você ver esse tipo de coisa nos dias atuais. O que a gente percebe como tem sido conveniente para muitos usarem o rótulo de evangélico, né? Não, é claro que eu sou evangélico, então confie em mim, né? Eu sou evangélico, então faça um negócio comigo. Eu sou evangélico, né? Então é assustador, mas as pessoas assim o fazem. E é justamente esse tipo de pessoa que o Senhor Jesus está dizendo para a gente ter cuidado. Os cães e os porcos não são aqueles que a gente ainda vai evangelizar, mas são pessoas que a verdade, que o evangelho já foi apresentada e elas se comportaram como cães e porcos. Então, são essas pessoas que a gente não deve mais insistir com elas, né? Nós temos que tomar cuidado para não dar a ideia de que a gente está tentando convencer alguém. E, na maioria das vezes, muitos de nós cometemos esse equívoco de tentar convencer alguém a crer em Cristo. Não, crer em Cristo nunca é por convencimento humano. Spurgeon, né, que bem sabia disso, ele disse uma vez: se eu convencer alguém a acreditar em Cristo, vem o diabo amanhã e desconvence. Mas se o Espírito Santo convence alguém a crer em Cristo, essa pessoa não vai deixar de crer em Cristo nunca mais. Então, nosso papel é pregar a verdade. Mas, olha que coisa interessante. É pregar a verdade, sim, claro, mas não do jeito que a gente quer. Eu estou pregando o Evangelho verdadeiro, sim, que bom que é o Evangelho verdadeiro, que bom que você não tirou e você não colocou nada. Mas você está fazendo da forma que Deus mandou? Você está indo aonde Deus mandou você ir, ou você está nos lugares que são convenientes para você? Perceba como a arrumação estrutural da disseminação do Evangelho, ela é totalmente contrária à lógica humana. Então, se eu queria usar alguém para pregar para os judeus, nada melhor do que um ex-fariseu como Paulo. Mas não, Paulo vai para os gentios. E para os judeus eu vou enviar aqueles pescadores da Galileia que judeu nenhum dava valor à Galileia, a ponto de dizer: pode sair alguma coisa boa da Galileia?
Pois é, esses da Galileia que vão pregar para os judeus. Então o Senhor Jesus faz esse tipo de arrumação que deixa a gente, né, perplexo, mas nós não nos adequamos a isso. Então a gente está aqui agora no século XXI, onde nós vivemos em um mundo onde a filosofia capitalista, né, é algo que está impregnado em todos nós, né, se a gente não toma cuidado, e muitos querem tratar a igreja como uma empresa. Então, a gente vai expandir assim, a gente vai fazer desse jeito, vamos sentar aqui, vai ser assim, não, a gente vai comprar aquele terreno. Não entendi. Uma vez uma pessoa disse para mim, uma pessoa muito espiritual, né, muito, e disse assim: pastor, por que eu não saio do aluguel? Eu falei: não estou no aluguel. Não, a igreja não sai do aluguel. A igreja também não está no aluguel, a igreja é do céu, a gente está temporariamente aqui na terra. Então, não que a gente não possa adquirir um terreno e construir uma sede, absolutamente, se Deus mandar, faz. Mas isso não é uma meta nossa, isso não é algo que a gente busca. O que a gente busca é o reino de Deus, sua justiça. Para que o Evangelho de Cristo seja conhecido, a gente não precisa ser dono de um pedaço de terra, né? Não, aqui, por exemplo, uma associação de moradores, e cederam esse espaço para que toda segunda a gente se reunisse aqui. Então, e toda segunda aqui é uma igreja. Não precisa de nenhuma instrumentalidade a mais. É uma igreja por quê? Porque nós que somos igreja nos reunimos aqui toda segunda-feira. Então, nós temos vivido dias onde a gente associa igreja a uma instituição religiosa. Nunca foi esse o projeto de Cristo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo, né? Então, as pessoas muitas vezes adentram as portas da igreja e chegam com essa visão, né, de tratar a igreja como empresa, como as grandes denominações o fazem, né? Uma aberração extremamente comum nos nossos dias é funcionários com carteira assinada dentro da igreja, pastor com carteira assinada dentro da igreja, e férias, 13º. Cadê o pastor? O pastor está de férias, todo ano ele tira as férias. Não que o pastor não possa passar um tempo, mas não é algo, não pode ser algo igual a quem trabalha no secular, porque aqui não é. Deve ser diferente em todos os aspectos, até nesses mínimos aspectos, né? A pessoa que toma conta da igreja é ajudada financeiramente pela igreja. Amém, é obrigação nossa cuidar uns dos outros, mas não podemos chamar isso de salário, porque senão a pessoa que está fazendo isso a gente tem que chamar de mercenário. A palavra mercenário significa o nosso termo assalariado. O que era o mercenário? Era aquele que era contratado para fazer alguma coisa por dinheiro. Então, isso é pecado? Se for no reino de Deus, é. Então, você tem seu trabalho lá fora, você faz para a glória de Deus. Amém. Mas no ambiente da igreja não existe esse tipo de acomodação, né? Não pode existir isso. Mas dificilmente você vai ver alguém falando o que eu estou falando para vocês, né? Na maioria das igrejas é todo mundo que pode tem sua carteira assinada. Tem sua carteira assinada, recolhe, porque sabe como é. Não, eu não sei como é, porque eu só sei como é de acordo com a Bíblia. Não vou tratar a igreja como uma empresa, né? Não vou tratar a igreja como uma ONG. Então, mas as pessoas fazem isso. E fazem isso de forma totalmente natural, sem nenhum tipo de vergonha, né? Até falando que esse seria a forma certa de se fazer, né? Então, não é assim que a gente aprende na Bíblia. Por isso, é tão difícil aplicar o que está escrito aqui. Por quê? Porque para que eu possa aplicar o que está escrito aqui, eu tenho que tirar a trave do meu olho. Olha como está tudo ligado. A Bíblia, a organização de algumas Bíblias, inclusive a minha, comete esse equívoco de separar os versículos 1 ao 5 do versículo 6, quando na verdade o versículo 6 é a conclusão dos versículos 1 ao 5. Então, quando Jesus está dizendo, olha, é assim que a gente trata um irmão, seu irmão está com cisco no olho,
Mas antes, analise o seu próprio olho, veja se você não está com a trave, e aí você tira a trave do seu olho, para que você não venha a exercer um juízo hipócrita com o seu irmão. Mais uma vez que vocês, irmãos, né, se relacionam nesse relacionamento santo, cuidado que aqueles que não quiserem ter esse relacionamento santo, devem ser vistos como cães e porcos. E a gente não gosta disso. Ainda mais que nós vivemos na época da chamada tolerância, né? É uma tolerância intolerante. Por quê? Porque tolerância é assim, tolerância é você aceita o que a sociedade quer que você aceite, e a sociedade não aceita o que você crê. Que tolerância, né? Então, nós cristãos temos que aceitar tudo que a sociedade impõe, mas se a gente defende a nossa fé, os princípios que a nossa fé nos impõe, os valores que a nossa fé nos impõe, aí nós somos rotulados de intolerância. Mas se fala tanto de tolerância, por que a sociedade não nos tolera? Porque é a gente que tem, né, que achar que tudo é normal. Porque as pessoas não olham para a gente, não, é o jeito que eles acreditarem, né? A Bíblia deles diz isso. Não, pelo contrário. A sociedade que fala tanto de tolerância, quer que vocês... A ideia de tolerância hoje é só a ideia de você o quê? De você agir como alguém do mundo. Se você levantar a mão e dizer, não vou agir como o mundo, vou agir como um cidadão do reino de Deus, você é intolerante. Você é uma pessoa contrária aos valores da sociedade moderna. Então é por isso que nós não devemos insistir nesse sentido. Nós não devemos insistir em tentar convencer aqueles que já decidiram não acreditar. Não devemos dar, mais uma vez, aos cães o que é santo. Porque a gente percebe hoje em dia esse clima de debate, esse clima de conflito entre alguns ditos evangélicos e o movimento LGBTQ+. Porque a culpa é de quem? Dos evangélicos. Por quê? Porque evangélico não tem que discutir com ninguém. Nem com LGBTQ+, nem com vegano, nem com ninguém. Né? Eu vou comer o que Deus disse para eu comer. Ah, não, você não deveria comer isso. É o que você pensa. Eu não vou debater com essa pessoa. Eu não vou convencer essa pessoa e dizer, não, mas Deus falou na Bíblia que de todo animal que tem no mundo eu posso comer. Não, isso não vale para o ímpio. A verdade de Deus não é para o ímpio, é para a gente. Então eu não vou ensinar isso para o ímpio. Eu vou evangelizar. Não crê no evangelho? Então pronto, eu só oro. Né? Não, por que eu falo isso? Nós temos um planeta, nós moramos em um planeta onde a população aumenta a cada dia. Por mais que em determinados países as pessoas estejam deixando de ter filhos, em outros as pessoas estão tendo. Então nós passamos de 7 bilhões de habitantes. Passamos já. Temos, se eu não me engano, são 3 países que já passaram de 1 bilhão de habitantes. China, Índia e Paquistão, se eu não me engano. Né? Então, esses 3 países já passaram. Se o Paquistão não tem 1 bilhão, deve estar chegando perto. Muito populoso esse país. E que é um país quase que 90% islâmico. E a gente está fazendo o quê? Debatendo teologia aqui no Ocidente? Com pessoas que já se dizem crentes. Por que eu vou mostrar para uma pessoa que não existe livre-arbítrio, que na verdade Deus é que controla, é a soberania de Deus? Não vou debater com ninguém esse assunto. Eu vou pregar o evangelho a toda criatura. Ah não, eu acredito que sou eu que decido tudo. Então tá, acredite. Não posso fazer nada. Mas a gente tem percebido esse cenário crescente, né? E o diabo rindo. Por quê? Porque aí a gente fica do jeito que o diabo quer, infrutífero. Né? A gente fica debatendo com aqueles que se dizem cristãos e aqueles que nunca ouviram o evangelho. Aqueles que que Cristo de fato ordenou. Prega o evangelho a toda criatura. Aí a gente não vai. A gente fica dando pérolas aos porcos e coisas santas aos cães. Por quê? Porque a gente não vai aonde a gente deveria ir. E essa ordenança, ela está aqui justamente para nos impedir de nos tornarmos ineficazes.
Há uma ordenança que nos foi dada. Vamos rapidamente aqui, mesmo no Evangelho de Mateus, aqui mesmo, poderíamos ir no Evangelho de Marcos, mas vamos aqui em Mateus, passagem extremamente conhecida, né, de todos vocês, Mateus 28. Alguns sabem de cor, alguns têm camisa com esse dito, né? Eu acho até que eu já tive uma camisa com essa frase, com esse versículo. Então, Mateus 28, versículos, são os últimos versículos do Evangelho de Mateus, versículo 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade, toda autoridade. Por isso, assim, se alguém tem que ser convencido, vai ser convencido por essa autoridade, não pelo meu poder de convencimento, porque eu não tenho nenhum. Né? Se eu sou cristão, não tenho. O que eu tenho é o Espírito Santo. E aí eu apresento a verdade pelo Espírito, e o Espírito vivifica no coração de quem quiser. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, versículo 18 de Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu. Por que o céu está aqui? Quem é que o céu fala? Dos seres espirituais, que não só é gente do bem, não. O pessoal do mal está incluso aqui. A nossa luta é contra seres espirituais do mal, que habitam nas regiões celestes. Pois é, para a gente não ficar com medo de demônio nenhum. Pastor, você não sabe aquele lugar endemoniado, pastor. Ontem eu estava com minha filha, ela quis me ver ontem, né, de tarde, e eu estive com ela ontem e com meu filho. Deixei meu filho em casa e estava com ela, a gente estava voltando e passou uma senhora com uma vassoura de bruxa e começou no meio da rua, a fazer rituais de bruxaria. Minha filha ficou toda assustada, né? Eu falei: ô pai, você está assustada por quê? Você não disse que não acredita não acredita mais em Jesus? Vai ficar assustada com essas coisas? Por quê? Porque assim, se existe o mal, deveria existir o bem. Percebe como o diabo é sagaz? As pessoas perdem tanto tempo falando de bruxa, de macumba, Sim, e quem é que está acima de tudo isso? Por que a gente não acredita nisso? Porque o príncipe deste século segue o entendimento dos incrédulos, mas até a lógica humana nos levaria a pensar. Você pega cientistas e filósofos que no decorrer da história, e eles nunca vão admitir que Cristo é o Senhor e que o Deus da Bíblia é o único Deus, mas eles, pela intelectualidade deles, dizem: o universo não pode ser obra do acaso. Tem um ser poderoso, né, que criou todo o universo, porque ele é organizado demais para que seja obra do acaso. Isso é pela intelectualidade dos homens. E a gente é crente, tem esse tesouro. Filósofos do mundo inteiro não sabem um terço do que a gente sabe. É por isso que a gente tem que ter um espinho na carne, senão fica orgulhoso. Porque é isso que nos foi revelado, é o que se tem de mais precioso na terra. Sabe? Então você pode estudar de Aristóteles, Platão, Sócrates, passando por todos, não chega perto do que a gente tem aqui de conhecimento bíblico. Mas a gente não valoriza. A gente, sabe, perde tanto tempo, quando a gente deveria estar mais ocupado em fazer o que Deus manda. Deus mandar a gente atravessar um deserto para evangelizar uma pessoa, é isso que a gente vai fazer, não foi o que Felipe fez. Não é quantidade, irmãos, é obediência. Então, a gente tem vivido, né, debaixo de um mundo extremamente preso a números, né? Tudo é registrado com números, né? Tudo é número. Não, você não é mais um número. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos conhece pelo nome. Não é o número do seu RG. Não, é o seu nome. Ele sabe quem é você.
Você é único para Ele. E a gente vive, sabe, tão adaptado a essa ideia de atacado, né? Que a gente se esquece disso. De como, para Deus, uma vida vida vale. Então aqui ele diz, versículo 19, ide, portanto, porque a ideia é, uma vez que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, eu mando que vocês partam para levar o que eu ensinei para vocês para outros. Ide, portanto, fazei discípulos. Não é encher a igreja, plantar a igreja. Parece que isso daqui não está escrito, é interessante, assim, parece que não está escrito assim. Parece que a ordem de Jesus foi: abram instituições religiosas, bote o máximo de pessoas dentro delas, adquira canais de televisão, rádio, e se torne pessoas famosas usando meu nome. Jesus nunca mandou isso para ninguém. Ele disse para a gente fazer discípulos. E o que é o discípulo de Jesus? Renunciou a tudo, tomou a sua cruz e segue fielmente o passo dele. Então, se uma pessoa não se adequa a essa exigência tríplice, qual o propósito dessa pessoa dentro da igreja? Só atrapalhar. Então, não, mas é bom quando tem número assim, né? Não sei por quê. Por que é bom quando tem número? Então, a gente se sente bem, a gente deveria se sentir bem com a presença de Cristo. Não, porque se for assim, então a gente está no lugar errado. Se é número que você quer, você deveria ir para a Arena Fonte Nova, que deve estar lotada. Deve ter lá dezenas de milhares de pessoas. Então é isso que você busca? Agora, o Jesus que está aqui, eu tenho certeza que não está lá. Não da mesma forma. Né? Aqui ele está em graça, lá não. Glória a Deus. Aquelas pessoas estão entregues às suas concupiscências. Né? Então aqui é preciso que a gente entenda, faça discípulos, a ordenança é clara. Por isso que é tão importante entender, não dê a pérola aos porcos. Por quê? Porque não é para você fazer crente, não é para você fazer prosélito, não é para você fazer pessoas que não sabem nada de Cristo e não querem saber, mas querem usar o nome de Jesus para se sentirem protegidas. Como no catolicismo romano a gente percebe, né? A pessoa compra o terço, ela compra uma cruz, e tem gente que compra água benta. No movimento evangélico, o pessoal adquire óleo ungido, tudo isso para de alguma forma se sentir protegido, quando a verdadeira proteção vem de dentro, do Jesus que mora em mim. Então eu estou protegido, ele mora em mim, essa é a esperança, ele em mim e não fora de mim. Então você tem que fazer discípulos. Fazer discípulos significa não dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. A gente perde tanto tempo, irmãos, investindo onde não deveria. E aí a gente acaba não fazendo o que era a nossa obrigação. Por pura, muitas vezes é obstinação, né? Então a gente focou que quer que uma pessoa se converta naturalmente, né? E a gente vai lá, a pessoa já disse que não quer nada. Ele vai. Né? Não, pastor, mas não pode desistir. Não estou desistindo. Eu estou só obedecendo o chamado do Senhor. Se no futuro a pessoa me procurar e disser quero conhecer Jesus, estou aqui. É o que a gente faz. A pessoa sai, fala mal, pode fazer o que quiser. O que a gente faz? Perdoa. Voltou de novo. Quer aprender? Ensina. É isso que a gente faz. E não ficar atrás dos outros. Parecendo que a gente está vendendo. Sabe? Na minha época, hoje não tem mais isso, mas eu sou da época que tinha os vendedores de revista. Tinha Veja, Isto É, Exame. Aí eles ficavam no aeroporto, que normalmente comprava revista, que andava de avião tinha dinheiro, né?
Olha, assine a revista tal, você vai ganhar de presente não sei quanto, a assinatura seria não sei quanto, e aí você vai ter essa promoção, e assine a revista. Né? Esse pessoal te assediava quando você chegar. No shopping tinha esse pessoal vendendo essas coisas. Hoje em dia é o pessoal de crediário, né? Que quer emprestar dinheiro, você pega R$1.000 e vai pagar 10 mil. Mas a conta é essa, né? Você que está precisando de dinheiro rápido, vem aqui, eu quero te ajudar, que eu ajudo. Então, e essas pessoas te assediam, né? E parece que o evangélico é isso aí, assediando as pessoas, para elas aderirem à mesma fé que você tem. Não, você não tem fé se você está fazendo isso. Pelo contrário, se a pessoa vem e diz, quero ser cristão, você tem certeza? Olha, se você botar o pé e depois retroceder, é muito pior. Pastor, não faço isso não. Você fica. Ai, uma vez me chamaram, você é assassino de fé dos outros. Depende do que você chama fé, né? Porque o que eu não vou deixar é uma pessoa enganada na igreja. Não posso, porque aí a culpa vai ser minha naquele dia. Aí eu vou ter sangue nas mãos, eu não quero isso. Mas mostrar para uma pessoa as exigências do reino é a nossa obrigação. É a nossa. Jesus disse que a porta é estreita. Olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já foi? Alguém aqui já foi no shopping? A entrada do shopping é estreita ou é larga? É larga. Vamos imaginar que você está passando em uma rua. Aí, várias lojas. E tem lá uma porta bem estreitinha. Você entra em qual? Alguém entraria em uma porta estreita? Não, uma porta estreita ela já nos desincentiva a entrar, porque a estreita já fica, né? E tem do lado de lá, esse negócio apertado assim, não. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, até é difícil a pessoa encontrar. A pessoa pode passar 10 vezes e nem ver a porta estreita. Ter vontade de... A porta estreita, ela não vai ficar larga. Então, esse evangelho de porta larga não é evangelho. Porque o evangelho é de porta estreita. Então, quando a gente percebe que Jesus diz aqui, você vai fazer discípulos de todas as nações. Aí a gente fica, não, mas é que eu tenho que pregar no meu bairro aqui. Por que você tem que pregar no seu bairro? Já pregou no seu bairro? E por que tem que ser só nele? Por que não pode ser em outro lugar? Não, outro lugar não sei, eu não conheço. Vai que os traficantes lá querem me matar. Ô meu irmão, se for para morrer, morre. Não, de qualquer jeito. A gente acha que na época da pandemia parece que só morria de pandemia, né? Agora parece que só morre de bala perdida. Não, sempre as pessoas morreram de diversas formas, fique tranquilo. Então você vai morrer do jeito que tiver, né? Nada vai mudar isso, né? Então a gente fica sempre assustado com a circunstância do momento. A pandemia era isso, né? Ninguém queria morrer de Covid. Mas e de bala perdida? Não, bala perdida até estou pensando que é bom, Covid é que eu não quero, né? Aí esse clima de insegurança, olha como Deus é tão assim. Depois eu fiquei entendendo, eu falei, meu Deus, saímos da igreja na sexta-feira, quase 1 da manhã, sendo que uma semana antes tinha tido troca de tiro lá. Por quê, Senhor? Para mostrar para as pessoas do bairro que a gente crê que Deus nos protege. A gente não ficou passando na rua para tentar a Deus. Não, a gente estava dentro da igreja conversando como crentes. E o tempo foi passando. Depois a gente voltou para casa. Para quê? Para mostrar para as pessoas que a gente não tem medo. O que tiver que acontecer com a gente, vai acontecer. A gente tendo medo ou não. Então, você prefere viver com medo? Eu prefiro viver com fé. Não dá para viver com os dois. São opostos. Então aqui ele vai dizer, faça discípulos de todas as nações. Falei 3 aqui que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então Paquistão, quem quiser se alistar, viu? Aí eu vi esses dias uma igreja dessas daí que a gente já falou que o pessoal é desviado, mas que diz que prega o evangelho correto, estava levantando dinheiro para uma pessoa pregar o evangelho em Paris. Eu falei, rapaz, que coisa difícil, né? E dizendo, né? Não, porque pregar na África, todo mundo
em Paris é muito difícil pregar. Eu falei, deve ser mesmo, né? Paris, coisa difícil, né? Final de semana, assistir um jogo do Paris Saint-Germain, né? E também a pessoa está em Paris, tem que aproveitar. Tirar foto na frente da Torre Eiffel, visitar o Louvre. E ainda ser um missionário aguerrido. Pô, irmão, pra cima de mim. Pois é, foi na pregação, eu vou até dizer, foi, old school. Como é que a pessoa faz? Como é que se propõe? É assim, a gente tem que falar porque são coisas assim que estão na cara. Uma pessoa faz um congresso missionário, supostamente missionário aqui no Brasil, e coloca o nome em inglês. A gente mora num país, qual é a língua da gente mesmo? Português. Por que botar o nome em inglês? É chique agora falar inglês? Old school. Então, você fala, como é que o pessoal sabe? Por que colocou esse nome? Porque é vendável. Quando você faz, isso tudo já é um pensamento mercantilista. Sabe, tudo é pensado estrategicamente para atingir o máximo do público possível. E não tem nada a ver com fé. É dinheiro mesmo. Né? E o pessoal pedindo dinheiro na cara dura para um homem ir morar na França. Com tudo pago. Você fala, não é possível. Tá de brincadeira. Né? Não, mas é esse pessoal que é respeitado. A gente, não, louco, não quer nada, é radical, fica umas exigências pesadas no povo. Não é possível. Né? Então, batizando-as e batiza, como é que a pessoa vai dizer que é crente se não é batizado? Eu levantei a mão. Na minha época, levantar a mão é quando você tinha dúvida na aula. Para não ficar bagunçado, né? Olha, você que tiver dúvida, você levanta a mão e o professor autoriza você a falar. Você fala. Agora a pessoa aceita Jesus. Quem quiser aceitar Jesus, levanta a mão. Brincadeira, irmão. Aí a pessoa está 4, 5 anos numa instituição religiosa. Eu presenciei isso, né? E mais uma vez criei uma pessoa que me odiou, né? Eu tento fazer de tudo para as pessoas me odiarem, mas elas odeiam, né? Uma pessoa disse, pastor, eu quero que você conheça uma pessoa que eu estou querendo me casar. Eu já fiquei, né? Como assim? Eu quero que você me conheça, porque a pessoa é crente. Está aqui no telefone, fale com ela. Olha, só me coloco nessas coisas, né? Aí eu peguei, tá bom. Aí o pessoal, oi, tudo bom, tudo bom. Mas você é crente, congrega onde? Universal. Não né? Você se batizou quando? Não me batizei ainda não, estou orando. E já é crente há quanto tempo, né? 3 anos e meio. Eu falei, você não é crente não. A pessoa ficou ofendida do outro lado, né? Já pediu para passar de volta o telefone. Né? E eu disse para a pessoa, cuidado. Porque só o fato de você imaginar qualquer coisa, né, significa que você não aprendeu nada esse tempo que você estava aqui. Então, a pessoa ouvindo o Evangelho e se achando crente, sem ter o desejo de ser batizado, é surreal. Ninguém convence o outro a ser batizado, não. Esse desejo surge de que entendeu que Jesus morreu por ele. O eunuco, me batize. Sabe, ele está implorando praticamente para a família. Né? Eu consigo ser batizado. Isso. Então, quando a gente observa, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais uma vez aqui, a Trindade sendo apresentada para a gente. E aqui, o que a gente faz quando uma pessoa se batiza? Ensinando-as a guardar todas as coisas. Não é escolhendo aquilo que a sociedade aceita e tirando da lista aquilo que a sociedade atual acha que é errado. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade que palavras como machismo e feminismo não têm o significado real para a gente, né? Do que de fato essas palavras significam. Eu já expliquei para vocês, vou explicar de novo. Toda vez que você encontrar uma palavra que tem como sufixo ismo, significa que o que vem antes é o que é o mais importante para esse grupo de pessoas. Por exemplo, no nosso caso, nós falamos do cristianismo. Então,
o mais importante para as pessoas do cristianismo é o quê? É o que Cristo disse, pelo menos deveria ser, né? Então, o que é o mais importante para o capitalismo? O capital. Para o comunismo, o comum, né? Ou seja, que todo mundo tenha, teoricamente, a mesma porção, o mesmo acesso. Então, o ismo é isso. Aí você diz, e o feminismo, o que é o mais importante? É o gênero feminino. E o machismo, o mais importante, o gênero masculino. E tão errado quanto o machismo, o feminismo. Mas parece que é só o machismo que é errado, o feminismo não é. Os dois são errados, aos olhos de Deus. Ah, mas durante muito tempo, não quero saber de tempo. Eu quero saber de verdade, de erro e do que é certo. Não é porque a sociedade é perversa. Por quê? Por que a sociedade é perversa? Porque nós somos pessoas caídas. Nós nascemos em pecado. Então, a violência contra os mais fracos é apenas uma evidência disso. Então, os mais fracos não é só a mulher. Você vai ver, por exemplo, que países que têm mais poder armamentista dominam países que não têm poder de se defender. Então, o mundo sempre foi assim. A violência dos supostos fortes contra os mais fracos. E aí, para que a gente se sinta um pouco melhor, aí você resolve, né, fazer um recorte e dizer, não, o problema não é esse, o problema é esse aqui. O problema não é todo mundo está errado, o problema é o machismo. Aí a gente elege esse problema como o maior problema de todos. E isso não é só para a sociedade, isso também é para o evangélico. Qual é o grande problema? O problema é o homossexualismo. Não tem nenhum problema com isso. Eu prego o evangelho a toda criatura. Mas esse pecado é muito grave. Não é um pecado como qualquer outro. Inclusive, se uma pessoa tem a predisposição para esse pecado e lutar contra ele, é crente. Por quê? Porque pecado é pecado. A pessoa está lutando contra aquele pecado. É crente. E a marca do crente é o quê? Luta contra o pecado. A pessoa tem uma inclinação para esse tipo de pecado. Eu vou dizer que essa pessoa não é crente? Não. O incrédulo é aquele que é dominado pelo pecado. Como a gente já viu em 1 João. Vive pecando. Né? Então, olha como a Bíblia deixa as coisas claras. Mas a gente vive numa sociedade religiosa, que não se atém muito à verdade, mas que usa a religião como manipulação das massas. E aí quer colocar na conta de todos os evangélicos. Não tenho nada a ver com isso. Eu estou pregando a verdade, eu faço parte da Igreja de Cristo, que tem 2000 anos, e se a maior parte das instituições religiosas tem manipulado as pessoas numa falsa fé, isso faz parte do mundo caído. Essa conta não é minha. Né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente demonstra isso? Vivendo diferente dos demais ditos evangélicos. Sendo luz e sal. A maioria dos evangélicos faz isso. Pois é, lá a gente não faz não. Não faz? Não faz não. Quer ir lá ver? Vamos lá. Você vai ver. Então, é assim que a gente tem que fazer. Ensinando a guardar todas as coisas. Não algumas. Não aquelas que a gente elegeu. Não, é todas. A gente tem que guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como eu falei recentemente, como algumas instituições religiosas no decorrer da história da igreja, e até hoje em dia atualmente, elas autorizam o assassinato quando é feito de forma institucional. Como assim, pastor? Imagine um soldado do exército americano, você já deve ter visto isso em filmes. Lá nos Estados Unidos, o movimento evangélico ele é muito mais forte do que aqui no Brasil, porque, diferentemente de nós, fomos colonizados pelos católicos vindos de Portugal, os Estados Unidos foram colonizados pelos evangélicos fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. Então, lá tem muito mais pessoas que se identificam como evangélico do que aqui no Brasil. Então, você pega um monte de soldado americano que está indo para a guerra, e eles
vão para a guerra com a bênção de pastores de várias denominações dizendo que eles podem matar aquelas pessoas porque Deus autoriza esse tipo de assassinato. Porque essas pessoas são perversas. E aí vai usar Romanos 13, vai usar um monte de passagem que tem nada a ver. Vai usar, Davi matou Filisteu, para tomar posse da terra prometida teve que matar gente. Mas a gente está no Evangelho. Então, como assim pode matar? Não, você é autorizado a morrer, matar não. Você é autorizado a dar a vida por Cristo, mas não tirar a vida de ninguém. Então, nesse sentido, então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque a gente não pode escolher as coisas que a gente quer guardar. Tem que ser todas. É um pacote fechado. Ou você decide acreditar na Bíblia, ou você crê em toda a Bíblia, ou então você não crê. Acreditar parcialmente nas Escrituras é algo diabólico. Né? Então aqui, concluindo essa parte, que vos tem ordenado. Então não é um pedido, não é opcional. Por isso que é importante que a gente entenda que a disciplina na igreja é necessária. Então, a gente não expulsa as pessoas da igreja, mas é a nossa obrigação deixar claro aqueles que no nosso meio estão agindo corretamente e os que não estão. Para que as pessoas entendam que aqui nós vivemos de tal forma, mas algumas pessoas que estão no nosso meio decidiram não viver dessa forma. E elas estão aqui não como igreja, mas como pessoas que estão ouvindo a mensagem de Cristo. Fazendo uma comparação, Jesus várias vezes pregou e a gente vê a separação de dois grupos, discípulo e multidão. Então, na igreja ainda hoje a gente pode encontrar esses dois grupos, discípulo e multidão. O discípulo, aquele que se compromete, que de fato segue Jesus de perto. A multidão não, a multidão que muitas vezes segue um tempo, tem um interesse específico em algo específico, às vezes por mera curiosidade, mas não tem um compromisso com Jesus. Então, versículo, a parte final, e eis que estou convosco. E aqui a gente percebe que é como o que a gente chama, né, de uma forma hebraica de apresentar a verdade, é a mesma que a gente está vendo lá no capítulo 7 de Mateus, é o que a gente chamaria de quiasmo, né? Aquela apresentação A, B, B, A. Né? Então, começa como? Eu tenho toda a autoridade, e conclui, e eu estou com vocês. Né? Então, essa afirmativa está ligada à primeira frase que ele falou. Eu tenho toda a autoridade, estou com vocês. Então, no sentido de abraçar literalmente a ordenança que ele passou para a gente. Vocês têm toda a capacidade de fazer o que eu estou mandando vocês fazerem. Eu sei que vocês muitas vezes se sentirão amedrontados, mas vocês têm capacidade sim, porque eu estou com vocês. E a gente diz, mas Senhor, até quando? Até a consumação do século. Então, é até o fim. Jesus não abandona ninguém. Né? Infelizmente, muitos é que abandonam a ele. Mas ele não abandona ninguém. Então, quando a gente abre aqui no capítulo 7, mais uma vez, Deus permitir, vamos concluir agora, quem seria, né, só para que a gente possa fechar esse raciocínio, né, quem seria de fato os cães e os porcos? Já falei, mas vou reforçar. O cão é aquele que reage, é aquele que demonstra uma revolta, é aquele que não aceita aquilo que a graça que lhe é dada. Aqui no Evangelho de Mateus tem uma passagem que deixa muito clara a atitude do cão. Jesus conta uma parábola que está aqui em Mateus 22. Mateus 22, a partir do versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, o reino dos céus, olha de novo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, percebeu? Ele mandou um grupo, eles não quiseram vir.
ele continua: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Ó, a ideia aqui é a ideia do porco. O porco é aquele que não se importa. O porco não se importa se algo é sujo ou limpo. Para ele, tanto faz, e para o sujo é até melhor, né? Então, você vai dizer, o porco, se você der uma comida, um doce para o porco, ele não vai comer? Come. O porco come qualquer coisa, né? Então, ele diz aqui, cuidado, não se importaram e se foram, um para o seu campo, ó, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Quem são esses? Os cães. Então, você tem os porcos, não se importam. Você pode falar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, não se importam, né? Às vezes até parecem se importar, se isso for conveniente. Mas aí tem o outro grupo, que é o perigoso, né? Por isso que vem primeiro, os cães. Esses maltratam e matam. Versículo 7, qual é a consequência? O rei ficou irado. E Deus fica irado? Ele não fica, ele já está. É porque ele vai derramar a ira dele quando ele já determinou derramar. Ele sabe quando a ira dele vai ser derramada, né? Mas a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Então, cuidado. E ai daqueles que caem na mão de um Deus irado. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou. O que foi que ele fez? Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Olha o verbo ide. Será que é coincidência com o que a gente acabou de ler em Mateus 28? Não. Ide, pois, às encruzilhadas. Não é o que Jesus disse? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Pessoas de povos, línguas e nações diferentes, culturas diferentes, culturas que talvez nos escandalizem. Mas a gente foi chamado para pregar o evangelho, né? A gente chega em determinados lugares, o prato do dia vai ser cobra. Você comeria? Eu não comeria não, eu estava de jejum intermitente. Então, você chega, uma pessoa lhe dá um espetinho de escorpião, né? Qual é o prato? Sopa de morcego. Tem gente que come, irmão. Não estou falando nada estranho, não. É normal em alguns países esse tipo de comida, né? Miolo de macaco. E aí? Pastor, para me dar uma... Meu irmão, pessoas de cada costume que você vai ver espalhado pelo mundo, tão diferente do nosso. É porque a gente vive numa bolha, né? A gente vive tão ensimesmado, né? Parece que o mundo gira em torno de nós. E aí a gente não tem essa percepção do todo. E o Senhor mandou a gente pregar a toda criatura, né? Então aqui ele diz: vai lá, vai nas encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos entrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Isso é igreja. A gente vai convidando. E quem quer entrar, entra. Eu vou fazer o quê? A gente evangelizou, a pessoa disse: quero ouvir o evangelho. Então venha. Quero ser crente, então batiza. Quero, então vai. Se não tem um pecado visível para a gente reprovar, exortar, a pessoa vai ficando. Mas o que está no interior da pessoa, Deus sabe. Um exemplo, Judas. Judas enganou todo mundo. Só quem sabia a verdade de Judas era Jesus. Até no último instante
instante, quando Judas está indo já chamar o povo para prender Jesus, já tinha negociado o preço. Ele sai e o pessoal, eu acho que ele foi comprar alguma coisa. Judas é tão gente boa, a gente aqui comendo, né? E o bichinho saindo tarde da noite para comprar alguma coisa. Esse Judas Iscariotes é tão dadivoso, eu acho que no céu tem um lugar especial para ele. Então, o que as pessoas deveriam dizer de Demas? Rapaz, Demas é gente boa demais. Pense no camarada crente, Demas. Ele anda com Lucas. Para andar com Lucas e Paulo, o pessoal tem que ser, ó. Paulo falou que Demas é crente. 2 cartas. Então, olha o perigo. Né? Mas não é a gente. A gente vai julgar as coisas visíveis. Então, quando um homem está vivendo abertamente com a mulher do seu pai, aí tem que julgar. Quando o irmão ele está agindo claramente com avareza, a gente vai julgar. Quando o irmão está agindo claramente com violência, vamos falar. Então, aqueles pecados que o apóstolo Paulo fala, né, em 1 de Coríntios, são todos eles coisas visíveis, né, que são identificáveis. E aí a gente julga. Mas e o que está dentro? O que está dentro eu não sei, não posso julgar. Não vou cometer essa insanidade. Mas Deus sabe quem é quem. Por isso aqui, chama maus e bons. É o perigo. Né? É o perigo daqueles que permanecem na igreja sem ser igreja. Né? E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali, o rei notou ali, um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe, amigo, não tem irmão nem filho, chama de quê? Amigo. A mesma palavra que Judas recebeu de Jesus. Amigo, a que vieste? Então, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Porque assim, irmãos, quem está fazendo coisa errada em oculto, quando Deus falar, ele vai saber que fez. Então, é tão importante que um cristão seja honesto. Perceba, você pode encontrar incrédulos que têm como valor moral a honestidade. E não é esse tipo de honestidade que eu estou falando. Eu estou falando é uma honestidade que o mundo não conhece. Sabe? Essa transparência no viver, principalmente no relacionamento com Deus. Porque o Senhor nos deu a oportunidade do quarto em secreto. É lá, irmão. Sabe, eu até respeito o pessoal que gosta desse negócio de psicanálise freudiana, junguiana, né? Eu respeito, mas, meu irmão, quarto secreto, por favor. Uma pessoa que se sente mais à vontade com um profissional, né, da área psicológica do que com o Criador, por favor. Né? Não, pastor, mas aí você está dizendo coisas diferentes. Para quem? Porque o próprio termo, eu não sei se vocês já fizeram um estudo sobre isso. O próprio termo psique significa alma. Eu vou falar da minha alma com quem? Com quem me deu ela. Você nunca leu Gênesis, não? Como foi que Adão foi feito? Deus pegou um pedaço de terra, fez como se fosse um boneco, né? A forma de homem, imagem e semelhança, e soprou nas narinas. E então o homem se tornou alma vivente. Então eu vou falar da minha psique com quem? Com aquele que fez a alma. E ele disse, é no quarto secreto, eu e você, vamos lá, fala tudo. Às vezes a gente passa por determinadas passagens e o nosso preconceito, a nossa religiosidade não deixa a gente extrair o tesouro que está lá. Eu falo muito com o Matheus quando a gente volta conversando, né?
que a gente fala assim, eu particularmente, né, já vi muito isso, e eu já tive esse preconceito com Jonas. Rapaz, esse Jonas é um fujão, e às vezes um cristão que não está querendo fazer a obra de Deus, a gente chama de Jonas, mas eu acho, eu tenho percebido cada vez mais, isso é um demérito a Jonas. Para a gente chegar até Jonas, a gente tem que se esforçar muito. Jonas está num patamar que muitos não vão nem atingir. Porque quando a gente pega ali e vê Jonas falando com Deus assim, não, estou chateado mesmo. Estou chateado até a morte. Rapaz, esse Jonas é mais educado com Deus, né? Não, ele é sincero. Ele é honesto com Deus. E Deus ama isso. E trata Jonas como a gente vê. Ô Jonas, por que você está assim, meu filho? E ele, não, se fosse Deus, pegava Jonas. Pegava. Aquele que foi lá na cidade que podia ser morto. Porque ele foi pregar em Nínive. E ele não foi trazer uma boa notícia para Nínive, não. Ele foi dizer, Nínive, ainda 40 dias, e Deus destruirá vocês pelo pecado de vocês. Por muito menos os ninivitas mataram. Ele podia, como profeta de uma nação estrangeira, nem entrar na cidade, dar de cima mesmo, dar uma flechada e matar ele. E a gente fala de Jonas. Jonas, homem de coração puro, fugindo da obediência de Deus. Irmão, para a gente chegar no padrão de Jonas, a gente ainda tem que, dar uma encorpada. Porque nem ouvir a orientação de Deus a gente está ouvindo para fugir. Jonas ouviu a orientação clara, aí por medo foi numa direção contrária. Mas quando a tempestade estava lá pegando, ele mentiu para os marinheiros. Quando o marinheiro perguntou, e aí, faz como? Me joga. Se não me jogar no mar, morre todo mundo aqui. E a gente ainda fala que Jonas. Ou não, para a gente chegar nesse padrão de Jonas, né? Porque a Bíblia é isso, sabe? Verdadeiros crentes, cheios de defeitos, mas verdadeiros crentes, sinceros com Deus. Você vai chegar em casa hoje, daqui a pouco, você vai fazer o que no seu quarto em secreto? Qual foi a última vez que você esteve lá? Estou falando de lista de compra. Se eu preciso disso, daquilo, e antes, às vezes, de apresentar a lista, já está dormindo. Eu estou falando do quarto em secreto, meu Senhor, está acontecendo assim, está doendo assim, Senhor, não sei se eu vou conseguir, pecou. E são orações que a gente, se a gente falar em público, vem logo alguém religioso e diz, mas você falou assim com Deus, é? É claro que eu falo. Ele é meu Pai. Ele me deu essa intimidade de me dirigir assim a Ele. E é justamente por isso que eu me sinto aliviado quando eu deixo tudo aos pés dele. Cuidado para a sua religiosidade não tirar esses tesouros que o Senhor nos concedeu. Chega de noite, ou de dia, ou qualquer hora, porque o ataque vem em qualquer momento. Né? Qualquer momento vem aquela flechada, você pensa em abandonar tudo, meu filho, quarto secreto instantaneamente. Né? E aí é bom demais, porque aqueles que o buscam são consolados. Olha que coisa interessante, eu não vou falar sobre isso hoje, né? Eu só quero deixar vocês assim, maravilhados com a Bíblia, né? Como eu fico. Quando eu estava vindo para cá, estava meditando nisso, fiquei assim, extasiado, né? Enquanto vinha para cá. Olha que coisa interessante, logo depois do versículo 6, onde o Senhor Jesus diz para a gente ter uma ideia correta de como é valoroso o que nos foi dado, e a gente não pode passar isso para qualquer um, de qualquer jeito, tem que ser da forma certa, do jeito certo, né? Para as pessoas certas, né? Não no sentido de que eu escolho quem vai receber, não, é a própria pessoa que me mostra se ela quer ou não, né? Pelo seu comportamento, ao passo que o Evangelho é dado, o Evangelho é pregado. Então, logo depois, uma das partes mais lindas da Bíblia, que a gente pega solta e que tem a ver com o que está sendo escrito antes. Aí a gente ouve, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Aleluia!
Porque essas passagens a gente gosta. Olha, então quer dizer que se eu pedir, eu ganho. Se eu buscar, eu acho. Se eu bater, a porta se abre. Não está falando com... Lá, ó. Sabe você que tirou a trave do seu olho? E que tirou o argueiro do olho do seu irmão? Sabe você que não dá pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães? E não se cansou de fazer o bem e tem continuado a pregar o evangelho a toda a criatura, mesmo tendo pessoas que se comportam como os cães e porcos diante da pregação do evangelho. Sabe você, continue. Não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque Deus está te ouvindo. Parece que não está te ouvindo, mas está sim. O contexto é esse. O contexto não é você tirar essa passagem, né, e achar que aqui é eu peço qualquer coisa a Deus. Não, aqui tem a ver com pregação do evangelho da forma correta. Não deixe de fazer isso. Pessoas vão agir violentamente contra você. Pessoas vão desprezar o esforço que você depreende para que elas recebam a verdade. Elas vão desvalorizar aquilo como se fosse nada. Não se esfrie, não se amorre. Continue, porque Deus está ouvindo. Continue pedindo, Senhor, que vidas sejam salvas. Faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Continue buscando em Deus os lugares que você vai pregar. Não de acordo com sua conveniência, nem de acordo com sua vontade. Não, Ele que manda. Senhor, o Senhor quer que eu vá para onde? Buscar. E depois Ele diz, bata. Bata. Por que a gente bate numa porta? Porque a gente acredita que está fechada. Não é assim? E será aberta. Então, nesse sentido, irmãos, que a gente tem que se apropriar. Isso. Nesse sentido que a gente tem que se apropriar dessas verdades, das Escrituras. Para que a gente entenda a riqueza que você tem. O seu padrão, a sua riqueza, não é o que você acha que tem ou o que você não tem. A sua riqueza está naquilo que Deus te deu. Deus te deu. Deus te deu Cristo. Por isso que em Romanos o apóstolo Paulo fala, aquele que deu o seu próprio filho. A ideia é o mais precioso que existe. Deus Filho. Deu o seu próprio filho como propiciação. Como não nos dará? A ideia é impossível que esse Deus que entregou o seu próprio filho não nos dê tudo que necessitamos para completar a nossa jornada da forma correta. É impossível. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Sabe, é esse contentamento que um cristão que está vendo da maneira correta, da perspectiva correta, a sua vida tem. Só um cristão que está vendo o mundo, as coisas da forma correta, a sua própria vida da forma correta, pode ter essa perspectiva. Por mais que pareça que está tudo fora do lugar, não, está tudo no lugar. O mundo está exatamente do jeito que Deus determinou que estivesse para que eu e você vivêssemos como crentes. O Senhor não nos enviou como ovelhas para um pasto verdejante. Ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Ele nos disse que seria assim. O senhor falou aí, de tudo desarrumado, não está desarrumado, está arrumado. Só assim, quando tem uma coisa desarrumada, eu vou e arrumo. Isso. Eu vou com problema na cabeça. Está uma coisa arrumada, eu vou desarrumo. Pronto. No pensamento. Isso que não está arrumado, mas está. Pronto. Quem é que está no controle de tudo? Deus. Pronto. Aí. Então, quando eu e você nos depararmos com problemas que, para nós, são impossíveis de serem resolvidos, eles já estão resolvidos. Quando eu e você nos depararmos com problemas que parecem fáceis de ser resolvidos, cuidado. Porque o diabo está nos detalhes.
A Bíblia não diz que a gente tem que buscar Deus só para as coisas difíceis. Não. A gente busca Deus para tudo. Todas as adversidades na nossa vida e até as coisas que aparentemente são boas devem ser enfrentadas por nós com bastante cautela. Pois o alerta que nos foi dado é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso é importante que a gente saia daqui, e não só hoje, irmãos, mas todo dia, né? Ainda mais a gente que vive num país de tanta instabilidade, né, econômica, o tempo todo a gente ouvindo falar sobre aumento de coisas, né? Vai ficar pior, não sei o quê, né? Assim, irmãos, as pessoas que não têm Cristo, elas podem até ficar com receio disso, mas a gente tem Cristo. Então, assim, se aumentar o preço de algum item que para nós é necessário, o Senhor sabe. Então, sabe o Deus que fez com que uma botija de azeite desse azeite por 3 anos, uma roupa não se desgastasse durante 40 anos? É o mesmo Deus que hoje nos guia. Então é preciso que a gente entenda que essas verdades que estão na Bíblia não são historinhas com fundo moral. Não, são verdades que a gente tem que se apropriar para a nossa vida. Deus sabe. E toda adversidade sua e minha é uma oportunidade que a gente tem de demonstrar a nossa fé. Imagina o irmão Fábio. Saiu sexta-feira, num perigo enorme que estava lá no bairro dele, e foi para a igreja. Voltou, você acha que as pessoas não viram? Rapaz, ele foi para a igreja, né? Perguntaram para mim: e aquela terça-feira, você teve culto? Eu falei: teve, é só se ver na internet. Teve até um momento que passou helicóptero, o pessoal se assustou, pensando que era alguma... Não, helicóptero é segurança, quer dizer que o pessoal vai fazer a ronda, né? Deus está enviando helicóptero para proteger. Então, por quê? Porque a nossa segurança está no Senhor. E se a gente tem segurança que o Senhor guarda a nossa vida, o Senhor não vai guardar a sua geladeira, o Senhor não vai guardar a sua despensa, seu armário. O Senhor guarda todos os aspectos da nossa vida, até a nossa vida emocional. Sabe, quem tiver solteiro, quem tiver casado, quem tiver filho, pai, nós temos relacionamentos afetivos com pessoas, e todo relacionamento interpessoal é conflitante. Não existe um relacionamento perfeito. Nem o nosso com Deus é. Por quê? Porque somos imperfeitos. Deus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Então imagine pessoas imperfeitas se relacionando com pessoas imperfeitas. Vai ter um relacionamento perfeito? Mas nem historinha faz de conta, meu filho. Alguém já viu aquele filme Shurek? Já viu, né? Shurek 1, 2 e 3? Pois é, ali, ó. Shurek é aquilo ali, não tem coisa perfeita, né? Então tem problema, né? Então nós precisamos entender, nossa vida emocional está nas mãos de quem? De Deus. Uma vez uma pessoa veio conversar comigo sobre isso. Falou que eu sou uma pessoa muito dura, cabeça fechada, e só coisa assim elogiável, né? Elogiou muito. E a ideia é justamente essa, né? De que não pode ser assim. A vida emocional é a vida emocional. E a vida espiritual é a vida espiritual. Só se for para você. Porque Deus nos separou essas duas coisas. Não, a nossa vida emocional está guardada em Cristo. Ele guarda a nossa vida emocional. Inclusive eu tenho que tomar muito cuidado, porque a minha vida emocional, se não estiver em Cristo, vai me afastar dele. Imagine se eu começo a ter em mim um sentimento crescente por alguém e que me distancia de Cristo. Eu vou deixar isso crescer? Não. Claro que não. Então, nossos relacionamentos afetivos estão com Jesus. Ele sabe quem nos faz bem, quem não nos faz bem. Sabe, você entenda uma coisa. Tem determinadas pessoas que Deus tirou da nossa vida
e que a gente está tentando trazer essas pessoas de volta. Não consegui. Por que a gente está fazendo isso? Consegui. Dependência emocional. Ô, irmão, se você tiver dependência emocional, tenha por Cristo. Ele não te decepciona, mas as pessoas te decepcionarão. E aquelas pessoas que Deus tirou da sua vida, Ele sabe o que faz. Então, é por isso que quando a gente fala, né, tudo está interligado, pérolas, cães, porcos, coisas santas, essa ideia de que nós somos as pessoas mais felizes do universo inteiro. A grande questão é, a gente tem visto isso? A gente tem visto o quão feliz a gente é? Porque isso, felicidade, irmãos, não é algo circunstancial. Pelo menos não do ponto de vista bíblico. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Feliz é a nação, feliz é o homem que Deus jamais imputará pecado algum. Felicidade é isso. Então você é feliz. A grande questão é, você percebeu isso? Você percebeu que você é feliz? A gente pode ter, né, toda a felicidade do mundo à nossa disposição, mas se a gente não perceber, só uma murmuração. Né? Então, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente saia daqui com essa alegria, né, contagiante que vocês estão. Né? Estão fazendo a Fonte Nova ficar, né, triste. De tanta alegria presente. Não, pastor, porque a alegria está aqui dentro. Eu sei que vocês estão controlados, né? Para não embaraçar o momento. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos mostrar a maravilha, a maravilhosa graça que nos alcançou. Ó Deus, obrigado por nos mostrar mais uma vez a maravilha de sermos teus filhos, de sermos cidadãos do reino dos céus, homens e mulheres que têm a sua residência eterna no reino dos céus. O Senhor, inclusive, foi na frente preparar para nós morada. Ó Deus, obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrar nas tuas maravilhosas promessas e a confiar no Senhor. Livra-nos, Senhor, de todas as preocupações inúteis. Todas essas preocupações inúteis que têm nos sobrecarregado tanto, Senhor. Nos entristecido, roubado a nossa alegria, Senhor. Livra-nos, Senhor. E que nós possamos usufruir dessa dádiva preciosa, que é a tua presença constante, Senhor, ao nosso lado. O privilégio, Senhor, de andar contigo e de ter no Senhor infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ó Senhor Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar a dimensão do teu amor. Ó Deus, o quão privilegiados somos, nós possamos enxergar, Senhor, como a tua divina eleição inexplicável, Senhor, para nós, nos eleva a um patamar inimaginável para qualquer ser humano. Ó Senhor, que jamais venhamos perder o senso da extraordinariedade, Senhor, da tua graça que nos alcança em Cristo. Possamos estar sempre e sempre, Senhor, maravilhados, agradecidos, alegres, porque o Senhor nos elegeu, o Senhor nos predestinou, chamou, justificou e glorificou, de maneira que
nosso estado de glorificação diante de Ti, Senhor, já é fato consumado. Ainda que para nós, Senhor, ainda haja um pouquinho de tempo para aguardar. Que nós não venhamos, Senhor, envergonhar o Teu nome, descaindo o semblante, murmurando a cada instante, nas ocasiões que nós devíamos glorificar o Teu nome e evidenciar diante de todos que o nosso tesouro é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje, estarmos reunidos em Teu nome, sendo edificados e santificados, Senhor, pela Tua palavra, como o Senhor assim determinou que o fôssemos. Possamos sair daqui diferentes, mais alegres, mais santos, Senhor, mais limpos, confiantes de que a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor, e que tenhamos paz diante de cada circunstância e a sobriedade, Senhor, para que venhamos a nos comportar da maneira que alegra a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã aqui nessa noite, em que a nossa mente, o nosso coração estejam sempre guardados em Ti. Onde estivermos, Senhor, que o Senhor esteja, e que nós venhamos a estar somente aonde o Senhor quer que estejamos. Leva-nos em paz, Senhor, e nos mantém sempre, repletos da Tua paz, que excede o entendimento. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Aleluia! Obrigado, Deus.